O Palácio do Planalto está tremendo, porque Lulinha foi indiciado pela CPMI do INSS e mais, teve um barraco entre os parlamentares que eu vou mostrar pra você. Esse é o momento que eu mais estava esperando na leitura do relatório. É o momento onde o Alfredo Gaspar, relator, descreve, tintim por tintim, os crimes cometidos por Lulinha, o filho do Lula. Então nós temos o ladrão e o ladrãozinho. Rodrigo Bacelar é preso novamente pela Polícia Federal. É isso mesmo. O deputado cassado Rodrigo Bacelar foi preso em casa, em Teresópolis, nesta sexta-feira pela Polícia Federal, em um mandado expedido pelo STF. Ele foi encaminhado à Superintendência da PF no Rio de Janeiro. Bacelar foi preso nesta sexta, na fase mais recente, a terceira, da Operação Unha e Carne. Também foi cumprido um mandado de busca e apreensão. Segundo a PF, a operação desta sexta está relacionada à investigação de grupos criminosos. O ex-presidente da Alerj já tinha sido preso em dezembro, em uma investigação que apurava supostos vazamentos de dados de uma operação contra o Comando Vermelho. Ele foi solto dias depois, com medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica. Urgente. Prisão preventiva de Lulinha é solicitada. É isso mesmo. O parecer apresentado na CPMI, que apura irregularidades no Instituto Nacional do Seguro Social, propõe a prisão preventiva de Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha. O documento foi elaborado pelo deputado federal Alfredo Gaspar, responsável pela relatoria dos trabalhos. A manifestação foi apresentada nesta sexta-feira, durante sessão da CPMI. De acordo com o relator, há indícios de que Lulinha tenha deixado o Brasil com destino à Espanha no período em que a operação policial foi iniciada. Para Gaspar, esse deslocamento compromete a incidência penal e frustra a aplicação do ordenamento jurídico, considerando os elementos reunidos ao longo das investigações. Ao longo da apuração, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, foi indiciado por suspeitas de crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e tráfico de influência. Por fim, o documento aponta que Lulinha não seria apenas um mero conhecido do careca do INSS, mas alguém que teria atuado como facilitador de acesso e possível sócio oculto do lobista, conforme descrito nas conclusões da CPMI. O Palácio do Planalto está tremendo, porque Lulinha foi indiciado pela CPMI do INSS e mais, teve um barraco entre os parlamentares que eu vou mostrar para você. O relator da CPMI do INSS, o deputado Alfredo Gaspar, que é alguém muito correto, muito técnico, foi membro do Ministério Público, ele leu o relatório final da investigação e Lulinha foi indiciado por 4 crimes. Eu vou te mostrar agora quem foi indiciado, por quais crimes e por que essa é uma vitória histórica das investigações. Mas, antes disso, olha só aqui comigo esse barraco que aconteceu na CPMI hoje. Isso depois do Lindbergh Farias, que é mais conhecido aí como Lindinho da planilha da Odebrecht, ele teve a coragem, a pachorra, o despudor de xingar o deputado Alfredo Gaspar de estuprador sem nenhuma base fática, nada. Olha isso aí. O presidente... Senhores... Olha! Me chamou de estuprador. Eu estuprei corruptos como Vossa Excelência que roubam o Brasil, ladrão, corrupto, ladrão. Senhores, por gentileza, por favor, questão de ordem. Por favor. Olha a confusão. Olha, senhores. E o Alfredo, o Lindbergh, o Lindinho, o corrupto, ele tem uma base fática. Porque apareceu lá na planilha do Ele não pode ofender as pessoas da forma que ofendeu. Chamar o Alfredo Gaspar de estuprador. Ele chamou o relator de estuprador. Não, senhor. Isso é muito grave. Não, isso é muito grave. É grave. E outra coisa, eu vou dizer mais uma coisa. Ao chamar
chamar essa comissão de circo, Vossa Excelência está chamando de palhaço todos os aposentados brasileiros que confiaram no nosso trabalho. O senhor, por favor, respeite. Não, ele começou toda a ofensa. Eu vou deixar. Gente, que confusão, que baixaria do PT. Olha só, o PT ele tá feliz da vida porque essa CPMI terminou, depois que o STF ontem derrubou o voto, a decisão do ministro André Mendonça que determinava a prorrogação. E aí o Alfredo Gaspar, esse deputado técnico, correto, firme, ele respondeu o lindinho na lata como ele merece. Depois ele deu uma resposta até mais dura que você confere depois mais tarde lá no meu Instagram, mas eu vou acelerar aqui para você ter um panorama geral. E eu quero te mostrar agora em especial esta bomba aqui, ó. Olha comigo, ó. CPMI do INSS, relator pede indiciamento de Lulinha, Vorcaro e mais 214 por fraudes em aposentadorias. Então, o relator Alfredo Gaspar, ele apresentou esse relatório final da CPMI do INSS hoje e pediu o indiciamento do Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. E olha os crimes pelos quais o Lulinha foi indiciado: tráfico de influência, lavagem de dinheiro, que é também a ocultação de bens, né? Organização criminosa e participação em corrupção passiva. 4 crimes gravíssimos. E a fundamentação ali dele foi devastadora. O relatório ele diz isso aqui, ó, que o Lulinha, valendo-se do seu prestígio familiar e da sua capacidade de trânsito em instâncias governamentais, teria atuado como facilitador de acesso e possível sócio oculto do lobista, do careca do INSS, em empreendimentos cuja viabilidade dependia de decisões administrativas no âmbito do Ministério da Saúde e da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Como contrapartida, teria recebido vultosos repasses financeiros intermediados pela Roberta Luxinger. Ou seja, o Lulinha teria vendido o prestígio do seu sobrenome do pai para facilitar esquemas criminosos em troca de dinheiro. É isso que diz o relatório. E tem mais. O relatório, ele se baseia aí em uma série de provas, como diz aqui, elementos probatórios colhidos ao longo dos trabalhos dessa CPMI, bem como nas informações constantes da decisão do André Mendonça do STF. Mais uma vez, gente, mostrando a importância aqui das decisões do ministro André Mendonça, que serviram de fundamento para o indiciamento do filho do Lula. Mas não é só o Lulinha, não. O relatório pediu o indiciamento de 216 pessoas no total, incluindo o banqueiro Daniel Vorcaro, o senador Weverton Rocha, do PDT do Maranhão, o deputado Euclides Petersen, do Republicanos de Minas Gerais, Roberta Luxinger, careca do INSS e até a ex-marqueteira do PT, Daniele Fonteles. Que bom que a investigação não terminou em pizza. Mesmo com todas as tentativas aí de obstrução, adiamento, mesmo com o STF barrando a prorrogação, a CPI cumpriu seu papel, entregou um relatório robusto pedindo o indiciamento do Lulinha e clama-se agora por justiça. Como o Lulinha não tem foro privilegiado, esse relatório ele vai ser enviado para o Ministério Público Federal da primeira instância, ou seja, não só para a PGR, porque tem casos que estão na PGR com o André Mendonça, mas tem casos na primeira instância. E, na primeira instância, eu tenho certeza de que os colegas do Ministério Público não vão deixar pedra sobre pedra na investigação contra a Lulinha, que não tem foro privilegiado, e contra os demais envolvidos aí nos roubos dos velhinhos do INSS. E me conta aí nos comentários, se comemorou esse indiciamento do Lulinha? Esse é o momento que eu mais estava esperando na leitura do relatório. É o momento onde o Alfredo Gaspar, relator, descreve, tintim por tintim, os crimes cometidos por Lulinha, o filho do Lula. Que todos nós já sabemos que ele roubou, que ele facilitou, que ele fez parte de uma organização criminosa para roubar os velhinhos. Mas agora você vai ver um relatório que vai ser entregue à Procuradoria-Geral da República, à Polícia Federal, descrevendo exatamente quais os crimes o Lulinha cometeu. Vamos lá, vamos ouvir. Fábio Luiz Lula da Silva. O indiciamento de Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido publicamente como Lulinha, filho do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fundamenta-se nos elementos probatórios colhidos ao longo dos trabalhos desta CPMI, bem como nas informações constantes da decisão proferida pelo ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, nos autos da petição 15.041 do Distrito Federal. Nos relatórios de inteligência financeira produzidos pelo COAF e nos laudos e diligências da Polícia Federal. Com efeito,
o nome de Fábio Luiz emergiu das investigações por meio de sua relação próxima com a empresária Roberta Moreira Luxig e com o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, apontado pela Polícia Federal como um dos principais operadores centrais do esquema bilionário de descontos associativos fraudulentos, que lesou milhões de aposentados e pensionistas por meio do INSS. Conforme será demonstrado a seguir, os indícios reunidos apontam que Fábio Luiz não foi um mero conhecido de Antônio Camilo, mas alguém que, valendo-se de seu prestígio familiar e de sua capacidade de trânsito em instâncias governamentais, teria atuado como facilitador de acesso e possível sócio oculto do lobista em empreendimentos cuja viabilidade dependia de decisões administrativas no âmbito do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Como contrapartida, teria recebido vultosos repasses financeiros intermediados por Roberta Luxig. Abaixo detalha-se a sua participação nesse esquema criminoso. A investigação conduzida pela Polícia Federal demonstrou que Antônio Carlos Camilo Antunes cultivava uma relação de proximidade com Fábio Luiz Lula da Silva, que transcendia os limites de uma simples amizade de convívio social. Depoimentos de Edson Claro, ex-funcionário de Antônio Camilo e atualmente considerado testemunha-chave da Polícia Federal, revelaram que o lobista costumava ostentar sua suposta ligação com o filho do presidente da República perante parceiros comerciais e fornecedores. Segundo a mesma testemunha, Antônio afirmou que mantinha pagamentos mensais de aproximadamente 300 mil em favor de Fábio Luiz e que teria antecipado a quantia de 25 milhões sem que restasse esclarecida a moeda de referência, em razão de projetos denominados Projeto Amazônia e Projeto Teste de Dengue. Roberta Moreira Luxig, amiga íntima de Fábio Luiz e herdeira de um ex-acionista do Banco Crédito Suíço, emerge no conjunto probatório como a principal ponte entre o indiciado e o lobista Antônio Camilo, petição 15041. Nessa perspectiva, consta na petição 15041, a partir da análise dos RIFs 135.092 e 135.100, que a empresa RL Consultoria e Intermediações RL, da qual são sócios Roberta Maria Luxig e seu pai Roberto Pedro Paulo Luxig, recebeu em suas contas um montante de R$ 18.270.676. Desse valor, ao menos R$ 1,5 milhão foram transferidos pela empresa de Careca do INSS, Brasília Consultoria. Constata-se ainda que Roberta Luxig e seu pai receberam da RL Consultoria, respectivamente, valores de R$ 1.233.500. Está comprovado. A Roberta Luxinger, ela usava a empresa de viagens para passar o dinheiro do Careca do INSS para a Lulinha. Às vezes passava nas contas na Europa, às vezes entregava esse valor com viagens para a Noruega para assistir a aurora boreal. Vamos ser sinceros, os nossos corruptos são bem chiques, né? São muito sofisticados. Então, eu quero ver como que o governo vai lidar com essa bomba que está caindo no colo deles agora. No período eleitoral, se descobre, e eu de forma oficial, que o filho do Lula é um ladrão. Então nós temos o ladrão e o ladrãozinho. Compartilhe esse vídeo. O Brasil, aquela pessoa que não vive na bolha da direita, precisa entender que nós estamos diante não só de um governo criminoso, mas de uma família criminosa. A derrota ontem do Mendonça tem uma razão oculta. E essa razão oculta tem a ver com o que a ala podre do STF, que formou maioria para derrubar a decisão do Mendonça, está tramando. E eu vou te contar o que essa ala podre está tramando e por que ela precisou derrubar a decisão do Mendonça. Vou te contar isso agora. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista e jurídico, e peço que vocês se inscrevam aqui no canal e deixem o seu like e o seu joinha. Veja só, meus amigos, a questão é a seguinte: o STF não está nem aí pro escândalo do INSS.
Eles não estão nem aí para o governo federal ser atingido por esse escândalo, pelo fato da CPMI estar chegando no Lulinha, no Lula, no primeiro escalão do governo. Eles querem que o governo federal se dane. A questão não é essa. Não foi uma blindagem ao governo Lula, o que ontem o STF, a ala podre do STF fez. A blindagem que eles estão buscando é deles mesmos. Ah, mas o que o INSS tem a ver com os ministros? É o seguinte, a CPMI do INSS, a partir da questão dos consignados, chegou no tal do Banco Master. A partir desse lugar que a CPMI estava começando a investigar os consignados, o Banco Master começou a aparecer. E aí havia uma relação entre Banco Master e INSS. Por isso, inclusive que ontem, muitos ministros disseram assim, o objeto precisa ser determinado. Não é possível você expandir objetos, porque o medo deles era que a CPMI do INSS alcançasse o Banco Master, virasse uma CPMI do Banco Master. É isso que eles tentaram e conseguiram brecar. Vocês percebem? Esse era o ponto. A questão é que o Banco Master começava a ser um novo objeto para a CPMI do INSS e o Banco Master é um escândalo do STF. O Banco Master é um escândalo dos ministros. É um escândalo de parte, pelo menos, dessa ala podre que ontem formou maioria para derrubar a decisão do Mendonça. É isso que está por trás. E não só, tem mais coisa, mas essa é uma das principais coisas que estão por trás. Eles quiseram não blindar o Lula, eles quiseram se auto-blindar. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o seguinte, quando eles deram a decisão ontem, eles também falaram o seguinte, não é que o STF não pode tratar do tema de CPIs, não é que o STF não pode invadir o outro poder e falar do que pode ou não pode o Congresso. Não é essa a questão, disseram alguns desses ministros que formaram maioria ontem. Eles falaram o seguinte, o problema é que o tal do mandado de segurança, o recurso, a medida usada para prorrogar é inadequada. Por que eles falaram isso? Por que eles atacaram o recurso, o tipo de recurso, e não o fato do STF não dever interferir no Congresso? Porque eles querem poder interferir no Congresso quando a CPI do Master chegar lá. Querem poder interferir no Congresso quando a CPI do crime organizado chegar no Banco Master. Como já chegou. Como já chegou ao pedirem, por exemplo, a quebra de sigilo da Maridit, que é a empresa de quem o Toffoli assumiu, confessou ser sócio. Então esse é o ponto. Eles querem poder interferir quando for o Master. O Master é a questão. Eles não estão nem aí para o governo, nem aí para a INSS. O problema deles não são os velhinhos, aposentados. A questão deles é que eles sabem que a CPI do crime organizado, em algum momento, vai chegar no Master. Que a CPI do Master, óbvio, é sobre os ministros. Que a CPMI do INSS estava chegando no Master. E tudo que chegar no Master, eles vão querer enterrar. Porque o Master é um escândalo deles. Dos ministros ou de parte dos ministros que formaram maioria ontem. É isso, e é só isso. É tão baixo quanto isso. Eles enterraram uma investigação sobre velhinhos aposentados, pessoas inválidas, para preservar a sua própria pele. Meus amigos, o STF, essa ala, é tão baixa quanto isso que eu acabei de te dizer. Se você gosta dos meus vídeos e gostou da minha análise, eu tenho um convite. Entra na descrição do vídeo e clica no link que você vai encontrar ali. Você vai ver que vai encontrar minha comunidade. A minha comunidade chama a Bússola. Entra lá, veja o que é, fuça, se inscreva e faça parte. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.